possa esperar um pouco mais de Bruno Henrique, ele voltando de lesão, que o Diego, talvez o Diego tenha condições para essa partida, Felipe Luiz e Arrascaeta não, eles estão sendo preparados para o jogo de volta. O que esperar, Letícia, desse Flamengo e Barcelona, uma vez que o próprio Renato falou que o Everton estava jogando no sacrifício domingo, Davi Luiz estreia ou não estreia, o que esperar? Quem você escalaria ali do meio para frente? Você tendo, de repente, o Diego Ribas à disposição, quem você escalaria? Diego Ribas, Thiago Maia, Ilharão, Andrés? O que você faria se você fosse o Renato Gaúcho, Letícia e depois o Gui? O jogo vai ser bem difícil, né? Se a torcida ficou preocupada com o desempenho do Flamengo contra o Grêmio, imagine a preocupação que a gente não tem com antecedência nessa partida de amanhã. Por mais que a Libertadores e os jogadores estão encarando isso com muita seriedade, mas você não tem um Felipe Luiz, que além de lateral direito, faz uma função de construtor muito importante, e você não tem um Arrascaeta, que era o cérebro do time, com certeza vai fazer muita falta na partida de amanhã. E aí, justamente por essa falta, e tendo o Isla também, que, assim, nitidamente está com a questão do psicológico muito abalado, né? Eu acho, inclusive, que o Renato tem que dar não só colocar o Mateuzinho, que está em melhor fase, mas dar uma poupada no Isla também, no sentido psicológico, porque se ele entra em mais uma partida da Libertadores, com um grande público que está sendo aí programado para que esteja no Maracanã amanhã, e ele é vaiado, é xingado, essas coisas que acontecem, eu acho que vai abalar muito mais ele. Então, eu deixaria ele no banco, botaria o Mateuzinho, que está vindo na grande fase, eu tenho certeza que vai ser abraçado pela torcida presente, colocaria o Andrés no lugar de meio como Arrascaeta, porque eu acho que ele vai se dar muito melhor ali, sendo construtor. Ele, inclusive, já falou numa entrevista, né, na época que pertencia ao Manchester United, que ele é um camisa 10, então, nosso camisa 10 atualmente é o 14, que é o Arrasca, mas ele faz essa função do Arrascaeta também. E ele chega com um discurso de jogar de segundo volante justamente para tentar se encaixar num elenco onde ele sabe que essa função de 10 não está disponível, porque o Arrascaeta é titular absoluto. Então, eu, particularmente, botaria o Andrés nessa função, colocaria o Thiago Maia e o Arão para fechar bem essa compactação, além de que o Thiago Maia chega muito bem na frente, então daria uma dinâmica maior para o nosso time, controlaria o meio de campo, porque o Barcelona é um time muito veloz e vai trazer, de uma certa forma, um perigo para a gente também. E o Mateuzinho ali para dar esse apoio melhor na frente, que ele dá mais do que o Isla atualmente, e para ajudar também na recomposição defensiva ali, quando fizer aquele bloco de 4 junto com os nossos 2 zagueiros, um Rodrigo Caio, que ficou muito tempo afastado, mas está vindo muito bem, e um Léo Pereira, que está numa crescente aí, num setor positivo muito importante. Se for colocar o René, eu acho que tem que analisar muito como vai ficar aquele lado esquerdo. Vai colocar o Bruno Henrique, ele já aguenta jogar o jogo todo? Eu acredito que não, mas se botar o Bruno Henrique, tem que ver quem vai fazer essa cobertura, porque o Bruno Henrique ele não é igual o Michel de voltar taticamente várias vezes para ajudar na recomposição. Exatamente. Então, deixar o René preso lá atrás vai deixar um espaço muito vago na esquerda. Se coloca o Ramon, aí tem que ver a questão de personalidade, maturidade, que eu acredito que o garoto tenha para encarar um jogo desse. Então, eu acho que o jogo vai passar muito mais da lateral direita, do Isla, que não está bem psicologicamente, e do meio de campo, colocando o Andrés na função do Arrascaeta. E aí, Gui? Fala um pouquinho aí. Não, cara, assim, ó, a gente está preocupado, claro, com o desempenho do Flamengo nessa última partida, mas a gente tem que olhar o nosso adversário também, que também não vem numa ótima fase, não tá voando. E por isso que, assim, ó, aí quando a gente fala do nosso time, a gente fica preocupado, né? A gente foi mal no último jogo e tal, então não é uma preocupação. Quando a gente fala do adversário, a gente fala, apaga tudo, porque os caras não importa o que eles estão fazendo, eles vêm para esse jogo. Não, então esse argumento tem que servir para os dois. Então, para nós também, quando chega num jogo desse, o último jogo ele fica para trás, ele serve até como lição. Vocês têm uma ideia, o Barcelona e Guayaquil, nas últimas 4 partidas pelo Campeonato Equatoriano, perdeu 3 e ganhou a última. Mas também não pode ser por causa que está pensando, está com a cabeça no Flamengo, porque assim, a gente diz que o Flamengo não está com a mesma concentração no Brasileiro, como está na Copa do Brasil, no Brasileiro. Será que também não está acontecendo lá? Ou também é uma fase ruim? O certo é que ninguém gosta de perder, né, Gui? E o treinador também, a torcida de lá também não está muito satisfeita, mas muito bem, muito pertinente o que você colocou aí. Continua no teu raciocínio. Só para ter uma ideia, cara, eles estão em 7º no Campeonato Equatoriano, tá? Eles estão atrás de equipes como o Guayaquil City, que é o grande rival deles, por exemplo, atrás de equipes como o 9 de Outubro, que ninguém nem conhece lá do Equador. Um time fraco, um time que sobe e desce toda hora. Exatamente. Então, assim, eles perderam para o Independente Del Valle na penúltima rodada e ganharam agora o jogo por 3-2 na sexta-feira, num sufoco. Tá? Então também a situação lá não tá 100% favorável, os caras não estão voando, não tá assim um timaço. Não tá assim, mil maravilhas, né? Não tá mil... É diferente, por exemplo, se você fosse enfrentar
O Atlético Mineiro. Opa, é líder do Campeonato Brasileiro, vem aí de 2, 3 vitórias, tá jogando bem, Diego Costa tá fazendo gol, o Hulk tá fazendo gol. Opa, então os caras vêm numa situação de crescimento muito grande. Não é a situação do Barcelona e Guayaquil. A nossa também não é das mais favoráveis, também não é, mas olhando para o adversário, as coisas se equiparam. Claro, é um jogo de Libertadores, tudo se apaga num momento como esse e todo mundo vai jogar a vida, né? Concordo completamente com a Letícia com a questão da ausência do Arrascaeta, que a gente vai ter, e do Felipe Luiz. Os dois são extremamente importantes, tá? Extremamente importantes, a gente vai sentir muito. E eu faria o mesmo meio-campo que ela. Eu colocaria o Andreas de 10, colocaria o Thiago Maia e o Arão na dupla de volantes, e o Everton Ribeiro, obviamente, para compor esse meio, tá? E jogaria, sim, com o Bruno Henrique, mesmo ele não tendo condição de jogar aos 90, eu já sairia jogando com ele, porque é um jogador de muita qualidade, e ele com o Gabigol, ele tem um entrosamento. Deixaria o Diego deixaria o Diego no banco, até porque ele está bastante tempo sem jogar também, né? Lesionado, né? Então também por conta disso. Agora, aí eu posso até ser, Júlio, eu posso até ser contraditório no que eu vou dizer agora. Eu falei, olha, eu deixaria o Diego no banco porque ele está bastante tempo sem jogar. Mas eu, falando por mim, em relação ao Davi Luiz, eu colocaria o Davi Luiz de titular. Se ele tiver condição física para jogar, se a fisiologia me falar o seguinte, ó, ele tem condição física, tá? Ele pode jogar 80, 75 minutos, pode jogar. Eu colocaria. Ah, mas ele tá sem ritmo, ele tá... Amigo, o Davi Luiz sem ritmo é 10 mil vezes melhor do que o Gustavo Luiz, do que o Gustavo Henrique com ritmo, do que o Gustavo Henrique 1000%, que o Léo Pereira com ritmo. Então, eu colocaria o Davi Luiz titular. Acho que a diretoria, acho que a comissão técnica não vai fazer isso. Seria talvez arriscado na visão deles, mas eu faria isso. Sobre o Davi Luiz, a gente vai falar, foi muito bom você ter falado isso, a gente vai falar um pouquinho sobre o Davi. O Davi é um cara que, mesmo sem ritmo de jogo, ele está muito bem fisicamente, né? Você colocaria ele, faria uma zaga, ele com o Rodrigo Caio, mesmo ele muito tempo parado? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Ainda mais que o jogo é em casa. Júlio, o jogo é em casa, a tendência é que a gente fique com a posse de bola, essa é a tendência, tá? O que desgastaria menos o Davi Luiz nesse sentido. Ele não vai ter tanto combate físico contra os adversários. Provavelmente o Barcelona vai vir para se defender. O Davi é importante na bola aérea. Ele pode ser muito útil no escanteio, numa bola parada. É o cara da cobrança de falta. Bate falta como ninguém ali no nosso elenco. Faltas de longa distância, que é uma arma que a gente pode utilizar, já que a gente já há 3 anos não vem utilizando, porque não faz gol de falta, né? Sei lá, 2, 3 anos, há muito tempo. Eu não pouparia o Davi Luiz, eu colocaria o Davi Luiz pro jogo, formaria essa dupla de zaga com o Rodrigo Caio, iria de Mateuzinho na direita, e claro, tem que levar em consideração a questão psicológica do Isla, sim, mas colocaria o Mateuzinho até como prêmio pelo próprio desempenho do Mateuzinho, que tem sido excelente. Acho que o momento futebolístico do Mateuzinho é melhor do que o do Isla, então colocaria o Mateuzinho como titular por esse motivo, manteria o René na esquerda, até porque o René tem uma qualidade mais defensiva, o Thiago Maia, por ser canhoto, também pode fazer essa aproximação de cobertura com o René ali para defender esse lado esquerdo, para que o Bruno Henrique também, como disse a Letícia, possa ficar mais tranquilo, possa ficar mais solto ali pela ponta esquerda. Então a minha defesa seria essa, seria René, Davi Luiz, Rodrigo Caio e o Isla e o Mateuzinho jogando pela direita. Acho difícil ele colocar o Davi Luiz. Acho que ele não vai querer arriscar isso, mas eu colocaria. Foi contratado para isso, poxa. Agora é arrumar um lugar para fazer o teste. Aliás, galera, vamos falar sobre isso. Obrigado, Leandro Alves aí. Quase todos os ingressos esgotados. A primeira parcela era 20 mil, algumas pessoas falam 27, outras 29. O certo é que teremos, teoricamente, o que estará disponível, né, com todos os protocolos, todo o distanciamento pertinente. Muita gente fazendo troca de ingressos hoje lá no Shopping Nova América, no Shopping Downtown, os postos de troca, né? Lembrando que você tem que ter os exames, enfim, todo o protocolo para você poder ir ao estádio, o jogo da manhã entre Flamengo e Barcelona. O certo é que teremos literalmente torcida acima de 10 mil pessoas no mínimo, né? Estamos falando em torno de 27 a 29 mil.
vai ser também algo diferente, né, Gui? Por incrível que pareça, nesse mundo que a gente vive hoje, será algo que a gente não teve isso. O Flamengo e Defensa e Justiça teve 7, 8 mil pessoas. Não teve isso. Flamengo e Grêmio na Copa do Brasil semana passada, na quarta passada, pela Copa do Brasil. E teremos, possivelmente, um Flamengo e Barcelona com cara, pelo menos no estádio, de semifinal de Libertadores, né? A gente espera que dentro de campo também o Flamengo consiga fazer a parte dele. Antes de passar a bola para você, eu vou ler o superchat do Alisson Vilar. Ele diz que tem uma que ninguém está sacando. Pode ser que o Renato sabe qual o melhor time para enfrentar em campo, só não quer entregar isso para o adversário, eu acho. Não acho não, Alisson. Acho que todo jogo o Renato tem que escalar o time para ganhar. Tá? Mas a gente torce para que ele escale, na opinião dele, e ele consiga tirar, na opinião dele, ó, porque ele é o treinador do Flamengo, o melhor time para enfrentar o Barcelona. E aí, Gui, essa torcida voltando ao estádio, literalmente um público teoricamente maior do que os outros jogos que o Flamengo teve torcida. E esse confronto aí contra o Barcelona, os caras também vão dar uma tremidinha, né? Os caras também vão tremer. Já podemos mandar o tal do DJ para casa, viu, Júlio? Chega de DJ, chega, não quero mais saber desse negócio de DJ. Porque, olha, com a quantidade de público que a gente vai ter aí, cara, vai dar para a torcida fazer um bom barulho e vai ser aquele barulho natural, né, que a gente gosta, que a gente aprendeu sempre a curtir, e uma das coisas que nos fez nos apaixonar pelo futebol, né? Júlio, eu só gostaria de fazer aqui um destaque. Muita gente comentando, eu vi algumas pessoas pedindo a saída também do Andrés, do time. Eu quero fazer aqui uma crítica e um elogio ao Andrés nestes poucos jogos que ele fez com a camisa do Flamengo. Tá? Uma coisa, a crítica que eu quero fazer, que eu reparei ao jogo dele, é que justamente pelo fato de ele não ser um segundo volante de origem, e sim um meia, um camisa 10, um meia armador, eu percebo que ele tem um pouco de dificuldade de buscar essa bola do primeiro volante, de buscar essa bola dos zagueiros, de buscar essa bola do lateral. Coisa que o Gerson fazia com maestria. Então, se vocês lembrarem, o Gerson ele tinha uma proteção de bola muito boa. Então, quando o Arão fazia essa linha de 3 zagueiros junto com os 2 zagueiros, o Gerson se aproximava para buscar essa bola entrava no Gerson, o pessoal os adversários faziam a pressão no Gerson, o Gerson conseguia fazer a base, girar, e aí o Gerson já tinha um campo para construir na sua frente. O Diego também aprendeu a fazer isso. O Diego também busca essa bola. Não tanto com a mesma qualidade que o Gerson, obviamente o Diego já perde mais essa bola, já tem mais dificuldade, mas também faz. E o Andrés está tendo um pouquinho de dificuldade para fazer, ele se posiciona mais à frente. Então eu percebo diversas vezes na nossa saída de bola, que tanto o Arão, quanto os zagueiros, quanto os laterais, muitas vezes ficam procurando, pô, quem vem, para quem que eu vou dar essa bola? E ninguém se aproxima, seria a função do Andrés. Então essa é a crítica que eu quero fazer. Já o elogio é que, quando ele tem essa bola no pé... E só para falar, porque a gente tem que falar, faz parte da pauta. E Daniel Alves, ainda toca teu coração? Quer ele no Flamengo? Acha que, de repente, ele vindo vai potencializar mais ainda uma falta de oportunidades a mais no Mateuzinho? Ou, de repente, o Isla também já tá em processo, de repente, de se despedir do Flamengo? O Flamengo já está pensando já em 2022. Seria uma boa ter o Daniel Alves no Flamengo? Primeiro essa. Davi Luiz, de titular ou não? E se você queria o Daniel Alves com contrato até o fim de 2022 no Flamengo, lembrando que o Daniel Alves tem proposta do Fluminense, oficial, inclusive, e do Atlético Paranaense, nosso adversário na semifinal da Copa do Brasil. Só responder, antes de responder essas duas perguntas, só a galera perguntando qual é a parcial de ingresso, o Papa respondeu aqui, gente, que não prestou atenção, quase 30 mil, né? Foi isso que ele falou, quase 30 mil ingressos vendidos. Ou seja, a tendência é que até amanhã tudo seja esgotado aí e esteja a torcida na capacidade máxima aí permitida, né? E como a galera falou, acho que foi o Neto no superchat aí, a torcida do Flamengo é o 12º jogador e com certeza vai ser uma força muito importante aí numa semifinal de Libertadores. Afinal, só faltam 3. Falta, assim, às vezes a gente não acredita, mas o Flamengo chegou em 2019 sendo campeão, em 2020 chegou no mata-mata Libertadores e agora em 2021 novamente chegando aí numa semifinal. Então, que sequência maravilhosa que o nosso time tem construído, né? E a respeito do Davi Luiz, eu acho que, assim, em partes eu sempre concordo com o Gui quando ele fala com essa questão que o Davi Luiz, para mim, não é um risco, né, Gui? O Davi Luiz é um jogador completo. É um risco porque a gente fala assim, porque ainda não jogou com o elenco, tem um entrosamento, etc., o ritmo, mas é um jogador tão completo que não é um risco. Mas, sinceramente, para começar a Libertadores, até pela série...
Risco é isso aqui. Risco é esse aqui que o Ricardo botou, exatamente. Mas, assim, pensando num jogo da Libertadores e a questão de ter uma torcida, eu acho que começar com o Davi Luiz eu não começaria. Eu colocaria ele no decorrer da partida para estrear hoje, sim. Mas, para começar, eu começaria com a zaga que está vindo jogando muito bem, inclusive, que é o Rodrigo Caio e o Léo Pereira. Eu gosto deles dois na formação. Então, eu começaria com eles dois a princípio, até para a gente ver como é que vai estar o espírito do jogo, como é que o Barcelona vai se comportar, né? E aí, no decorrer, coloco o Davi Luiz para estrear sem dúvidas nenhuma, porque não vai ser um risco ele estrear, né? Ele sendo titular ou não vai ser um risco. É um jogador muito completo, que eu tenho certeza que vai jogar muito aí, vai honrar, até pelo pouco tempo que eu vi aí na Flá TV de treino dele, né? O cara tá jogando muito no treino, então imagino que ele não vai jogar dentro de campo. Sabendo, claro, que treino é treino, jogo é jogo, mas o treino, querendo ou não, nos dá um pouco de noção do comportamento do jogador. E a respeito da sua segunda pergunta, cara, é muito difícil a situação do Daniel Alves, né? Eu ainda não mudei de ideia, sinceramente, eu já vi muita gente mudar de ideia, até pela importância do Daniel Alves, mas eu acho que ainda continuo na mesma linha de raciocínio. Até porque fiquei muito feliz de saber que o Flamengo não vai entrar em leilão, justamente rechaçando a nossa opinião que o Daniel Alves precisa muito mais do Flamengo do que o Flamengo precisa dele. Se ele for para o Fluminense, beleza, arrebenta lá no que tem para disputar, que é metade do Campeonato Brasileiro e só, né? Agora, sim, se ele for para o Fluminense é mais questão de dinheiro, porque o Fluminense está com uma oferta melhor do que o Flamengo, pronto. A Letícia tá afiada hoje, tá vendo, né, Guia? Se você quiser, vai. Tá certíssima, tá certíssima. Eu não faço questão, mas se ele vir, vou torcer muito para ele dar certo, até porque, né, o Isla tá nesse momento, talvez tem a tendência de sair aí do Flamengo, né, e para outro time, ele não tá com a cabeça no Flamengo, ele não tá muito bem longe da filha dele, enfim. Mas se não vir também, cara, segue pro Fluminense, vai lá disputar meio da tabela, se quiser ir para o Atlético Paranaense, ótimo, vai lá também disputar só o Brasileiro, se quiser ir acho que é Palmeiras também, né, se não me engano, tava dando uma sondagem, maravilha, vai lá disputar também, se for pro Bahia, tá aí o Baianão chegando em 2022 para ele com tudo, enfim. Depende muito do que ele quer esportivamente falando, porque de dinheiro já deu para entender que o time do coração pagava muito e agora ele deixou aí para o time do coração só um Campeonato Paulista e mais de 15 milhões de dívida. Então imagine se não for o time do coração dele, eu já fico preocupada, né?